Sejam muito bem-vindos ao Iceberg de Five Nights at Freddy's, mas dessa vez o iceberg da nostalgia de FNAF. Hoje, pessoas, eu quero trazer um conteúdo que a gente vai lembrar de muita coisa que essa comunidade já criou, seja do YouTube com músicas, clipes, teorias e o caramba 4 que a galera já fez ao decorrer desses 11 anos de FNAF. Mas é claro, a gente vai também para artistas e, enfim, coisas, animações, muita coisa legal que foi feito nesses 11 anos. E a gente vai funcionar no esquema de iceberg, onde tem os primeiros tópicos mais conhecidos e a gente vai descendo um pouco a camada até chegar, né, nas partes mais profundas. Esse iceberg tem uma base com a galera que fez lá, americana, e também alguma galera brasileira, e é claro, eu também vou adicionar alguns tópicos aqui pra vocês. Então deixa o gostei e já pega uma água, porque hoje o negócio vai ser aí nostálgico e vamos lembrar de bastante coisa. Deixa o gostei, se inscreve e vamos então logo para a superfície, a primeira parte deste iceberg. Promoção de produtos na loja! Estamos chegando na Black Friday e você agora pode adquirir todas as estampas. Eu não tô zoando, foi o maior retorno que você já viu na história da loja. Aqui, ó, vai agora na descrição e loja.com.br/core e na compra de qualquer produto, qualquer das estampas nossas aqui, ó, você adquire um brinde misterioso. Vai ser um pôster com um copo, tem muita coisa lá. Vai agora e você, ó, na compra você ganha um pôster, um copo, enfim. Vai porque é por tempo limitado, um brinde misterioso na compra de qualquer produto nosso. Fora a volta das estampas, todas elas voltaram. Vai agora por tempo limitado, hein? Muito obrigado e bora pro vídeo. Os teasers de Five Nights at Freddy's são muito nostálgicos, porque todo mundo lembra na época ali, quando ia lançar o próximo FNAF, o Scott Cawthon, ele colocava no site dele vários teasers ou também pistas sobre a história e também do que ia se tratar o próximo jogo. Como o Scott Cawthon naquela época ele tava pegando fogo, ele já fazia vários teasers e colocava no seu site. Porém, infelizmente, o site foi descontinuado, sendo só uma lembrança, né, da época que a gente procurava teorias e fotos ali para ver qual que seria o próximo FNAF. Tinha até segredos no código fonte, que aí você mexia na programação da página do site e tinham várias pistas que a galera ia colocando até do que seria o próximo Five Nights at Freddy's. Mas com certeza é uma parte muito nostálgica lembrar desses teasers e lembrar de como seria o próximo Five Nights at Freddy's que seria lançado. The Living Tombstone com certeza é um dos grupos que mais a galera lembra quando se fala de música de FNAF. O grupo começou em 2011 e tem a sua carreira até hoje fazendo músicas e também tendo até participação de uma das músicas deles nos créditos do primeiro filme de Five Nights at Freddy's. Inclusive, esse ano, 2025, data que esse iceberg está sendo lançado, a banda fez um show no Brasil de tanta emoção, né, de ver aquela galera que fez sempre as músicas de FNAF ali em 2014, 2015, tá na frente de todo mundo ali, né, vendo o pessoal, pô, uma sensação do caramba também. Muita emoção porque traz muita nostalgia, com certeza. Nascido no dia 28 de junho de 1989, Markiplier, que o nome na verdade é Mark Edward, acabou criando seu canal no dia 26 de maio de 2012 no YouTube. Até então ele fazia gameplays de um jogo de terror chamado Amnesia e também trazia vários desses jogos indies de terror que a galera tava trazendo bastante na época, como o próprio Slenderman e até o Sonic.exe. Mas foi em 2014, com o lançamento de Five Nights at Freddy's, que Markiplier acabou estourando todas as métricas do seu canal e acabando sendo um dos caras mais populares que trazia Five Nights at Freddy's e zerando até no modo mais difícil. Hoje, conseguindo mais de 37 milhões de seguidores no seu canal do YouTube, ele tá produzindo um filme chamado Iron Lung, que também é baseado num outro jogo indie de terror. Ele hoje é ator e também dublador, mas ainda continua produzindo vídeos no seu canal, trazendo suas gameplays e fazendo muita coisa interessante com outros jogos indie de terror, mas também trazendo os novos jogos de Five Nights at Freddy's sempre quando lançam. Outra coisa muito nostálgica também são os trailers de Five Nights at Freddy's. Esses que foram produzidos pelo próprio Scott Cawthon até na época do Sister Location. Eu tô falando desses trailers que quando acabaram, né, outros FNAFs foram
saindo, também apareciam os trailers no canal do próprio criador, o Scott Cawthon. É meio triste de saber que o Scott Cawthon não produz mais os trailers, ele fazia de um jeito mais simples, mas era aquela coisa de tentar mostrar um produto. E o mais interessante é que o trailer do FNAF 3 foi o trailer mais popular na época, pelo menos ali no começo da era do Scott Cawthon, foi o trailer que mais teve visualização e também, né, que tem toda a cara do Scott Cawthon, pelo menos da sua época também ali, fazendo os trailers. E quando a gente viu um trailer, tinha aquela galera que também fazia trailers falsos e tudo mais, mas sempre quando o Scott Cawthon postava o trailer, meio que o jogo tava perto de sair. Já que eu falei do The Living Tombstone, eu tenho que trazer também as músicas de Five Nights at Freddy's no geral. Tem vários artistas, muito provavelmente eu vou esquecer algum, então vocês podem colocar nos comentários vários do que vocês gostam. Tem alguns também que são meio complicados, que se envolveram em várias situações, mas a ideia é só lembrar das músicas que também ficaram muito marcantes em vários outros canais, por exemplo, do DA Games. A gente também pode colocar o Tryhard Ninja, Griff Nila, o JT Music, Miatris, Madame Macabre, Nate Wants to Battle e, é claro, aqui no Brasil a gente tem que citar o Iron Master e o Papyrus da Batata, além de vários outros que já fizeram músicas de Five Nights at Freddy's ao decorrer desses anos, também trazendo várias coisas de nostalgia e também, né, lembrando daquela época fazendo músicas até hoje. Eu só quis fazer meio que um compilado, né, de vários outros artistas aqui, que também acabaram crescendo ou tendo uma popularidade por conta de fazer músicas de Five Nights at Freddy's, que além do The Living Tombstone também fizeram e cresceram e ficaram populares no YouTube. Outra coisa muito popular também são as fangames de Five Nights at Freddy's, pois por mais que a comunidade, além de ser gigantesca na parte de música, ela também é muito talentosa em até produzir novos jogos. Alguns jogos até pela época eram até melhores e aspectos técnicos e de gráficos principalmente, melhores até que os próprios jogos do Scott Cawthon. Algumas que a gente pode destacar aqui é o Five Nights at Candy's, o The Joy of Creation, que essa seria a fangame mais com detalhes e bem mais robusta para sua época. Tem outros meio que memes como One Night at Flumpty's, Five Nights at Wario's, tem também Pop Goes, que veio ali também fazendo algumas coisas bem interessantes. Temos outras como Super FNAF, que trazia Five Nights at Freddy's meio que 8 bits das ideias, parecendo um Super Nintendo. Day Shifts at Freddy's, Oblitus Casa, que era aquela fangame que tem Treasure Island do próprio Mickey, com aquelas coisas meio assustadoras e outras lendas urbanas do próprio parque da Disney. E a lista de fangames é enorme. Acho que se a gente for começar a catalogar todas, e a gente já até tentou fazer isso, a comunidade, melhor dizendo, passaria facilmente de 5.000 fangames, pelo menos, que dá pra você jogar. Ou seja, se você quiser FNAF todo dia, é possível. Mas essas fangames são um aspecto muito importante pra FNAF, que acabou popularizando mais ainda a franquia. E também até o próprio Scott Cawthon valoriza vários outros criadores e agora eles podem até fazer uma parceria com empresas e jogos e lançarem seus jogos na Steam, que nem vai acontecer aí nos próximos anos e já aconteceu com The Joy of Creation e Pop Goes e agora Five Nights at Candy's 4 também, que está para ser lançado. E falando em fangames, uma galera vai lembrar qual é a primeira fangame, qual seria, né, que acabou sendo lançada, mas eu lembro da primeira grande popular também, que foi Five Nights at Candy's, mas temos que falar de outra chamada Five Nights at Boys. Essa, no caso, quem trouxe foi o Markiplier e era uma fangame de FNAF feita no RPG Maker, onde era muita zoeira, era muito palavrão, era muita coisa bizarra e praticamente todo mundo viu essa fangame, né, trazendo ali o FNAF, né, nos pixels art, aquela coisa toda, e era uma zoeira do caramba, era um RPG que você tinha que matar e destruir os bichinhos que estavam na pizzaria também. E é claro, como toda franquia que fica gigantesca, vai ter os seus hoaxes. Hoaxes, ou também pegadinhas, ou tentando se passar pela verdade, fake news, como chamaria hoje em dia. E a primeira grande mais popular da época foi o Spark the Dog, que seria um outro animatrônico que estaria dentro da pizzaria. A galera tentando se passar por esse cachorro, né, colocando como se tivesse achado, mas era uma montagem feita no Photoshop, onde a galera, né, acabou acreditando nesse cachorro sendo real. A lenda urbana desse cachorro ficou tão popular que ele até parou no filme de FNAF 1, fazendo aí uma homenagem à comunidade também, que acabou levantando mais ainda o Spark the Dog como algo possível. Claro que a gente tem também, por exemplo, o Purple
Purple Guy dentro da parte ali do escritório. Tem também Toy Golden Freddy. Tem também a Puppet aparecendo sabe, ali nas câmeras, aparecendo ali naquelas televisõezinhas que tem na parte do FNAF 2. E também a galera falando que no FNAF 3 iriam ter os Withered Toys, que eles estariam completamente destruídos, e a galera até falou que não, esse era o FNAF 3 na época. A lista de hoaxes é enorme, tem muita coisa que a galera acabou acreditando, e a lista, né, pô, como eu falei, vai ao infinito, só tô lembrando os mais populares, mas é claro que, pô, tem um monte, e muita gente fez isso pra enganar a galera, pra falar que tinha um teaser secreto no site do Scott Cawthon que ninguém viu, e por favor, Souzones faz vídeo sobre isso. Ou, Corey, achei o segredo misterioso do FNAF aqui, olha só, pega aí e faz um vídeo a respeito disso, e não dá pra saber se era real ou não, porque muita coisa era criada pela própria comunidade pra trollar a comunidade também. E até o próprio Scott Cawthon, se aproveitando dessas piadas, acabou criando jogos falsos de FNAF, que pra diferenciar um pouco é chamado de Troll Games, onde o Scott Cawthon acabou falando que vazou uma versão do jogo, e aí ele até brincava que ele tinha sido hackeado, que aí invadiram o computador dele, vazaram na internet o jogo, aí iam ver e era só uma piada. Tanto que até a gente caiu nessa piada várias vezes, né, com o Sister Location e até com uma demonstração da UCN, que eram, né, coisas zoadas e não era o jogo de verdade, era só o Scott Cawthon também entrando na zoeira. Uma coisa que o pessoal percebeu bastante na comunidade de FNAF é que quando a galera foi jogar o jogo, muitos dos eventos aconteciam de forma aleatória, eles não eram iguais a cada gameplay. Ou seja, a galera vendo a minha gameplay tinha alguns detalhes diferentes da outra gameplay de outra pessoa. Isso acabou sendo conhecido como easter eggs, ou coisas escondidas e eventos aleatórios de dentro do jogo. Um exemplo disso são o próprio FNAF 1, que tem os pôsteres que mudam ali a sua cara, parece uma coisa diferente. Outra coisa também interessante é que aparecia, por exemplo, o pôster do Golden Freddy, poderia até aparecer o Golden Freddy aleatoriamente na noite de qualquer um, e dava esse aspecto de que cada vez que você assistia uma gameplay de FNAF, poderia acontecer algo diferente. Por exemplo, uma galera passou pelo FNAF e aí você vai jogar de novo e acontece algo meio que aleatório. Até, por exemplo, as notícias apareciam, né, na parte ali da parede do FNAF 1. Isso foi acontecendo em todos os FNAFs, pôsteres mudando de lugar, os Paper Pals mudando de lugar também, e tem muitos e muitos e muitos desses eventos aleatórios, vulgo easter eggs, que podem acontecer, que variam a gameplay de cada pessoa que jogava aqui no YouTube. É claro que não seria um iceberg completo se a gente não trouxesse um pouco da história de Five Nights at Freddy's, que sempre foi motivo de discussão e debate dentro da comunidade e até as pessoas que estavam tentando entender o fenômeno, esse sucesso que acabou sendo Five Nights at Freddy's no mundo inteiro. E aí é claro que eu tenho que comentar a respeito do primeiro pai das teorias, que é o Game Theory, vulgo MatPat. Ele foi o primeiro que acabou trazendo essa parte mais de lore e história, colocando até algumas coisas meio estranhas dentro ali da história do FNAF 1, mas depois do FNAF 2 ele começa realmente a acertar o eixo, colocando mais detalhes só sobre o jogo do que colocar eventos externos como se fosse uma inspiração. Aí eu tenho que até fazer um disclaimer, o próprio Scott Cawthon já falou que ele não se inspirou em nenhum evento real para fazer Five Nights at Freddy's, ou a história de Five Nights at Freddy's, melhor dizendo. O que ele acabou se inspirando é justamente numa crítica que a youtuber Stephanie Sterling acabou soltando a respeito dos jogos do próprio Scott Cawthon, onde falava que era de animatrônicos feios, a animação era meio robótica e também datada, e também fazia várias piadas a respeito do produto que o Scott Cawthon estava colocando no ar, que eram seus jogos, né, esquisitos. Até então não existia FNAF, e aí ele teve a ideia, por conta dessa crítica, de fazer um jogo de animatrônicos feios. E esse jogo acabou, né, sendo uma das coisas mais populares que nós temos hoje na internet, e que até virou filme. Mas voltando aqui, só queria fazer esse disclaimer porque tem a primeira grande teoria de FNAF, que traz meio que em paralelo com eventos reais. Mas isso não passa de uma teoria feita pelos fãs e que nada tem a ver com a realidade. Os jogos e alguma coisa real não passam só de meras coincidências, não é real. Mas novamente, também lá nos Estados Unidos tem o FNAF. A gente pode colocar o The Wolf Troop, que também a gente vai juntar com uma parte de animação daqui a pouco também. Gibbs Horror, Unwithered Truth, o Dalko e também o próprio 8-Bit Ryan Hasbolski, que também discutiu um pouco da história
mesmo eles focando mais em gameplays. Mas também o Dalco já discutiu bastante coisa de teoria da história, e esses seriam os americanos que fazem mais conteúdo voltado nisso. Claro que tem vários outros canais, eu tô mencionando alguns aqui pra vocês. E no Brasil, o primeiro que acabou trazendo esse tipo de coisa foi um cara chamado Renan Souzones, do canal Ruey Station, também discutindo mais pedaços da lore e também trazendo suas próprias teorias e ideias. Até fez um programa chamado Sábado FNAF, que também discutia mais coisas com os fãs da franquia. Onde no Brasil, algumas pessoas também já tentaram falar bastante da história, além do Souzones, que foi o primeiro que trouxe, youtubers como Core, o Mr. Léo, o Terrorizando, o Nerd Brothers, o Baegler, Art Luna, Wynel e vários outros que já fizeram alguns vídeos, sejam eles de qualquer tamanho que você já viu aí na internet. E sinto muito se eu esqueci alguém, mas só lembrando de quem tenta trazer ou explicar melhor a história de FNAF aqui na parte do Brasil. E que nem eu citei agora há pouco, o Wolf Troop, que fez uma animação de FNAF, trazendo mais partes da história, meio que memes e tudo mais, que é outra coisa que ficou muito popular, são as animações de Five Nights at Freddy's. Tem várias que a gente consegue destacar, como a You Are a Pirate, ou também do Pymations, que fez o prequel, né, de 5 da manhã, Fazbear and Friends, feito ali pelo Hot Diggity Demon e dublado pelo Fandub Beats, que muita gente acabou vendo essa animação também. Mas também posso colocar aqui o Tony Cry Knight, que também fez animações de FNAF, o Jayce Cinema, a Golden Lane Studios, que até o Souzones tinha feito ali o filme de FNAF, né, falando ali como se fosse um filme de FNAF, utilizando alguns modelos que eu também tenho que falar que ficaram bem populares daqui a pouco. Mas nós temos também o Cold Animation, Lazy Cats, FNAF High School e The Hottest Dog, que também já fez bastante animações de FNAF. Tem até animações da Enchanted Mob, e até o Cas Van Der Pol já fez uma animação a respeito de FNAF, zoando ali, fazendo bastante memes e colocando piadas envolvendo a franquia, e até outras, né, que acabam colocando nessas animações. A lista, pessoal, é enorme. Se a gente começar a colocar todas as animações aqui, né, aí eu sei que é um iceberg para pôr tudo, mas só lembrando que existem muitas animações de FNAF muito populares por aí. E uma coisa também que ficou muito popular, é claro, as criações dos fãs, principalmente o Source Filmmaker. Foi uma porta de entrada para muitos animadores começarem a fazer seus projetos, e ainda mais esses modelos que vocês estão vendo que são velhos pra caramba e que surgiram praticamente na mesma época. E muitas animações foram utilizadas para fazer esse modelo. Source Filmmaker, caso vocês não saibam, é um programa de edição de animação da Valve, que lá dentro da Steam você tem a Workshop, que é como se fosse um catálogo com vários modelos, cenários e coisas que a própria comunidade ia colocando dentro do site, e você poderia pegar esses modelos, pôr no SFM, nesse programa, no Source Filmmaker, tipo um aplicativo, e você montava basicamente a animação que você queria. Claro, você tinha que mexer um pouco nas técnicas, fazer algumas coisas ali e tal. O SFM ficou muito popular em animações do Team Fortress 2 e também do Left 4 Dead 2 e outros jogos da Valve. Até onde se sabe, quem fez esses modelos é um cara chamado Everything Animation, mas parece que tem uma coisa meio ambígua, porque parece que os primeiros modelos foram deletados, depois foram reupados, aí tem vários remakes hoje, e muita gente que acaba fazendo vários e vários tipos de modelos diferentes, tanto para colocar na Workshop da Steam, tanto até em outros sites que a galera consegue baixar e fazer suas próprias animações. E é claro que hoje em dia tem modelos muito melhores e bem mais avançados, com mais detalhes, mas na época era isso que a galera tinha feito, né, ali meio que na pressa. Um cara que também usou muito desses modelos, que eu tenho que mencionar aqui, tanto na parte de animação, quanto agora de SFM, é o SMG4, que acabou colocando o Super Mario dentro da pizzaria de FNAF, que também é uma animação muito popular, e ele acabou utilizando o SFM para isso. Caso vocês não saibam quem é o SMG4, ele acabou criando muitas animações, e hoje em dia ele é um dos cofundadores da Glitch Productions, que também produz várias séries populares, como a Maze Digital Circus, Gaslight District e Murder Drones. Então é pra vocês verem que a galera da animação é meio que conectada uma na outra também.
Os Draw Kills animatrônicos é um modelo fan-made que foi utilizado justamente na animação da Golden Lane, que eu falei agora há pouco, que também ficou muito popular esses modelos, e acredita-se que foi feito em 2014, sendo ali praticamente os primeiros OCs barra modelos que foram feitos ali na época que a galera tava usando para fazer as animações. O nome dos modelos é Draw Kill porque foi feito por um cara chamado Draw Kill. E já aproveitando não só para falar dos Draw Kills, temos que falar também de Original Characters. Isso tem um monte na comunidade FNAF, que é a galera criando os seus próprios modelos ou fazendo as suas sonas. Sonas, caso vocês não saibam, é você pegar o estilo que é dos animatrônicos e personalizar para ficar meio que da sua cara. Isso também é muito popular na comunidade de FNAF, por mais que a gente esteja já descendo um pouco do iceberg, mas vocês já devem ter visto vários desses modelos que são meio diferentes demais e seriam até mais personalizados e com várias outras características que fogem um pouco até do que o Scott Calton criou, pois novamente algum artista que manja bastante de 3D ou até a galera que gosta de desenhar e faz as suas sonas ou seus original characters ou personagens originais e pegam ou bebem da inspiração do Scott Calton e criam suas próprias coisas, seus próprios personagens e também os seus próprios OCs, Original Character, por isso que tem OC, é só pra vocês saberem do que é. Huey Station, ou também conhecido como Soulzones, é o canal criado por um cara chamado Renan, no dia 28 de maio de 2014. Os seus primeiros vídeos não eram sobre Five Nights at Freddy's, mas sim é ele jogando várias outras coisas, principalmente que ele gostava muito de CS, e trazendo outros jogos de terror que também estavam populares na época. Mas é claro, o primeiro salto de popularidade foi quando ele trouxe as teorias do Matt Pat, do Game Theory, e também com a sua pitada do seu temperinho brasileiro, trazendo o que seria as partes de Five Nights at Freddy's e o que ele tinha entendido dessas teorias, como se fosse a verdadeira história de Five Nights at Freddy's. Depois disso, ele acabou trazendo várias outras retrospectivas, além das suas gameplays e também seus rages, quebrando o teclado na janela. Ele também foi o cara que resumiu o primeiro livro do The Silver Eyes, lançado em 2015, de Five Nights at Freddy's. Por mais também que ele tenha feito outras séries como 00 Cassette e jogando vários outros jogos como SimSim, Renan Soulzones é conhecido até hoje como praticamente sendo o pai de Five Nights at Freddy's no Brasil. Hoje em dia ele tem um outro canal chamado Soulzones, onde ele joga com vários convidados diferentes, trazendo jogos multiplayers diferentes. Sendo que o seu canal principal é mais conhecido hoje em dia por trazer memes da comunidade e que infelizmente está parado há 7 meses, pelo menos da data desse vídeo. E por mais que tenham tido algumas situações complicadas no meio do caminho, ele saindo de Five Nights at Freddy's e querendo variar um pouco o conteúdo, hoje em dia ele se encontra em paz e até grava às vezes, de vez em quando, com os amigos no segundo canal. Os Vigilantes foi um grupo fundado e criado pelo Renan Soulzones que tentava reunir vários criadores de conteúdo de Five Nights at Freddy's no Brasil. A ideia do projeto veio do Renan Soulzones e o grupo foi batizado pelo Corey, por mim. Desculpa, é meio estranho eu ter que falar na terceira pessoa, porque sou eu que tô fazendo o iceberg, mas tá, enfim, vocês entenderam. E o grupo oficialmente tinha nascido em 2017 para 2018, onde a ideia era justamente se reunir para jogar multiplayers de Five Nights at Freddy's, principalmente um jogo chamado FNAF Doom. E a ideia dos Vigilantes era tentar crescer com outros criadores de conteúdo que estavam focando em Five Nights at Freddy's no Brasil. O grupo teve uma morte meio que abrupta e esquisita também, muito triste, em 2019 para 2020, por devido a vários problemas que acabaram acontecendo com um dos integrantes deste grupo e que hoje se encontra inexistente na internet, e espero que continue assim, e também pelo fato do Renan Soulzones querer se afastar de Five Nights at Freddy's, além de outro membro do grupo também, do Mr. Guinness, também seguir fazendo seus trabalhos e fazendo suas próprias produções com a sua comunidade, sendo o único que ainda tenta trazer essas coisas pra FNAF no Brasil sendo eu. De complicado. Mas é claro que era a ideia trazer outros membros. Foram cogitados colocar, por exemplo, o Mr. Léo, o Fê Batista e até o Viking of South foi cogitado colocar uma época, mas a gente não tinha tanto contato com essas pessoas e eu nem sabia se elas queriam também pra começo de conversa. Mas infelizmente o grupo morreu e descansa em paz, mas é uma história que a gente tem que colocar nesse iceberg. FNAF World foi um dos jogos lançados pelo Scott Calton, mais ou menos ali na época de ouro
ouro, quando estava sendo lançado o FNAF 4 até o seu update de Halloween. O Scott Cawthon decidiu começar a mudar o site inteiro para criaturas mais fofas, versões mais bonitinhas do seu jogo, fazendo ali os personagens ficarem mais bonitinhos, até os Nightmares estavam ficando mais bonitinhos. E aí então que ele decide lançar, um jogo chamado FNAF World, onde responderia mais algumas coisas da franquia principal, mas não era pra levar como se fosse algo 100% de terror. E aí é claro que eu tenho que lembrar na época que surgiu muito hate. O próprio Scott Cawthon lembra dessa época até com uma certa tristeza, porque muita gente criticou o jogo, achou que ia ter coisa bizarra atacada e não tinha. Era só mesmo um jogo de RPG de turno, nem tanto turno assim, mas era um jogo de RPG que você tinha que montar a sua equipe, escolher os animatrônicos pra você fazer a melhor composição possível e enfrentar os bichos, sabe, que estão ali, seus levels absurdos, insanos, e você explorando o mundo de Five Nights at Freddy's numa forma de um jogo de RPG. O Scott Cawthon até chegou a vender esse jogo na época, mas devido ao tanto hate que ele tomou, ele decidiu lançar de graça e tirar o jogo da Steam. Como uma forma de pedido de desculpas, até os outros updates que ele fez foi lançado de graça. Bom, eu sinceramente eu gosto muito do FNAF World, ele é um jogo bem legal até, mas não é nada a ver com Five Nights at Freddy's e muita gente acabou odiando por isso. Amino foi um aplicativo muito popular utilizado pela comunidade brasileira. Lançado em 2012, a ideia era fazer comunidades que se interessavam pelo mesmo assunto, onde você tinha um hub com vários portais diferentes para você entrar nessa comunidade e lá dentro você poderia participar de chats com outras pessoas, compartilhar posts e blogs que você gostava e fazer no seu perfil e que reunia diversos assuntos diferentes, mas você podia pegar um nicho, principalmente de Five Nights at Freddy's, e entrar naquela comunidade e você postar as suas artes, falar com outras pessoas que também são fãs da franquia. O Amino, mais recentemente, ficou conhecido por ser um aplicativo meio que sem moderação nenhuma e também meio que largado às traças, porque as pessoas começaram a amadurecer e viram que tinha vários problemas dentro do próprio aplicativo. Que nem eu falei, um dos grandes problemas era a falta de moderação, onde eles acabaram permitindo muita coisa sendo colocada lá e ninguém deletando e ninguém fazendo nada. E até os donos das próprias comunidades meio que passavam uma vista grossa, deixavam pra lá, sabe? Ah, larga isso aí e põe pra baixo do tapete. Mas é fato que vários artistas saíram do Amino e também até conversavam e faziam os famosos RPs, que é roleplay, onde falavam a respeito de algum personagem, faziam chips, que é aquela coisa de ver qual personagem ficava com quem, num aspecto meio romântico, e também discutiam teorias e também compartilhavam vídeos de youtubers que eles gostavam. E no começo parecia ser uma boa ideia, mas por conta de ser tão largado pela própria empresa, a galera acabou debandando do site, vendo a quantidade de problemas que tinha dentro dele. Muitas pessoas ainda discutem se o Amino acabou ou não, mas ele ainda existe. Por incrível que pareça, ele ainda tem ali, sabe, meio que ele começou a fazer umas reformulações e foi comprado por outras empresas, mas ele segue sendo uma plataforma hoje muito pequena, uma fração do que foi antigamente, e praticamente a galera hoje tá em outras redes sociais. Outro gênero de coisas muito populares na internet é as famosas creepypastas. E é claro, se juntar uma coisa popular que a internet gosta muito de fazer, que é criar histórias de terror, elas também iriam juntar com outras mídias, por mais que já fossem de terror também. Então Five Nights at Freddy's teve também as suas creepypastas. Algumas delas ficaram conhecidas ao decorrer dos anos, mas algumas das principais é a FNAF Stingray, que meio que mistura com algo meio que real, onde era um aplicativo que era colocado na própria Play Store e você poderia baixar esse aplicativo e era uma versão de FNAF de graça, mas que hackeava todos os seus dados. Outra também conhecida era o FNAF Zero e várias outras versões bizarras e macabras que acabavam saindo da Play Store e a galera acabava inventando uma versão de FNAF que foi banida ou removida por conta, né, de vários problemas de direitos autorais. Temos outras histórias também, como o
o Coelho Branco, que seria uma versão completamente mais assustadora do Bonnie, do FNAF 1. E aí a lista vai embora. Tem muitas creepypastas de FNAF que aí fica mais no campo de textos, parecido que nem é uma própria creepypasta mostrando uma lenda urbana ou algo que teria acontecido com alguém, algum relato, tentando se passar como algo de verdade. Rebornica é uma das principais artistas que ficou conhecida na comunidade de Five Nights at Freddy's, principalmente por fazer essas artes que vocês devem ter visto aqui várias vezes em algum lugar, seja no Amino, seja no Twitter. A Rebornica foi muito popular na época do começo de FNAF, 2014, 2015. Ela deu uma pausa por vários problemas que aconteceu com ela, até voltando 2017 e 2018. Essa é uma das partes mais complicadas que a gente tem que trazer no iceberg, pois a arte dela ficou muito popular, mas a artista, ela é extremamente problemática, chegando em vários usuários e falando muita besteira, falando, xingando, sabe, sendo uma pessoa muito tóxica para a comunidade. Ela é conhecida por ser uma bully, ela acabava humilhando as pessoas e fazendo várias coisas ruins para elas que criticavam a arte dela. Por ela ter uma galera que acabava gostando muito das artes dela, o pessoal, né, defendia ela a qualquer custo e a qualquer jeito. Mas depois de muita polêmica e muita treta, ela acabou saindo da comunidade e parece que virou Lost Media. Até então, o primeiro grande meme de Five Nights at Freddy's seria o Foxy correndo no corredor, onde a galera acabava pegando muitas coisas que o Foxy poderia estar correndo atrás, ou querendo, né, fugir de alguém, ou querer chegar rápido em algum lugar. Pelo que dá a entender, é realmente o primeiro grande meme de FNAF, então se a galera tinha muita dúvida, qual seria o primeiro meme de FNAF? Seria justamente o Foxy correndo no corredor, dançando no corredor, indo atrás de alguém, enfim, fazendo um monte de estripulias no corredor do FNAF 1. Outro fã mega conhecido de Five Nights at Freddy's, ainda mais pela sua voz em alguns animatrônicos nas animações de Source Filmmaker, é um cara chamado David Near. Por mais que muitas animações até tinham a sua voz e eram colocados para as pessoas verem, e ele participou de muitos projetos de animações diferentes, não se sabe ao certo o que aconteceu com ele. Parece que ele perdeu o interesse em Five Nights at Freddy's perto de 2020 e 2021, mas, novamente, tem que citar, pois muitas das animações que saíam tinham a voz desse cara. Da mesma forma que a galera foi tentando descobrir a história de Five Nights at Freddy's, muitos fãs acabaram fazendo várias teorias que ficaram muito populares. A gente pode citar algumas delas, principalmente nessa parte aqui, pois não eram tão teorias que a galera procurava, pois era mais da parte do Game Theory, e algumas dessas teorias nem chegou a ir lá, por isso que tá mais pra baixo do iceberg. Mas a gente pode colocar algumas teorias populares, como o Foxy ser um cara do bem, que até o Scott Calton zoou isso na UCN, ou o Purple Guy ser o Phone Guy, que isso já foi desmentido no livro The Week Before, não são a mesma pessoa, nem de longe é a mesma pessoa, ou até outra teoria popular, como a Puppet sendo a mãe das crianças. Isso veio justamente por conta da música do The Living Tombstone do FNAF 2. E aí muita gente começou a acreditar que a Puppet era uma mãe, e aí ela tava lá tentando proteger os filhos dela. Mas a gente já sabe que, na verdade, a Charlie, que ela tinha um cuidado também com outras crianças e tudo mais. Ela era filha do Henry Emily, sócio do William Afton, que criaram a Fazbear Entertainment. E aí o William Afton vai lá e mata a Charlie, e acontece as coisas também em Five Nights at Freddy's. Mas é uma teoria muito popular. E outra teoria que eu tenho que pôr aqui é o pessoal que acredita que a Ballora é a mulher do William Afton. No caso, na verdade, do Springtrap, onde o William Afton teria matado a própria mulher e para tentar refazê-la ou remontá-la, ele acaba criando uma bailarina. Isso tudo vem por conta da música que ela canta no Sister Location, e já que o animatrônico tá lá e é do William Afton, toda a Afton Robotics, então a galera já soma uma coisa na outra. Outras teorias que a gente pode colocar também é o próprio nome da criança chorona, que tem gente que acredita que se chama Ivan. Mas é claro, essa criança, a galera coloca vários nomes, né? Até Dave também tem a teoria a respeito disso. Mas a comunidade, no geral, prefere chamar de Crying Child, ou criança chorona, pra não confundir ninguém. Pra, tipo, quem que é Ivan? Meu Deus do céu. Ah, é a criança chorona. Então chama ela de criança chorona, porque tem vários nomes diferentes, com várias teorias diferentes pro nome da criança chorona. Antes que você comece a digitar nos comentários, eu só tô nomeando as teorias. Eu não tô falando qual que tá certo e que tá
tá errada, pelo amor de Deus. Isso aqui é um iceberg da nostalgia de FNAF, não pra saber o que é o certo e o que é errado. Calma. E até pra complementar que a galera fez na época também uma teoria, é colocar o trailer do FNAF 2 de trás pra frente, onde aparecia Mike Kill All, como se fosse uma ordem pro Mike sair matando todo mundo. Enfim, a lista de teorias é enorme, mas essas são as mais populares que eu consigo lembrar. Claro, você pode lembrar outras teorias nos comentários também. Outra coisa que é bem importante de lembrar também é os modelos e também mapas e criações de conteúdos envolvendo um negócio chamado Gmod. Gmod, que é uma abreviação para Garry's Mod, onde foi publicado pela Valve e também foi muito utilizado para fazer animações e que até hoje é muito popular, com vários mapas e coisas peculiares que você pegava justamente da workshop da Steam, lá que você pegava todos aqueles modelos e tudo mais, e tinham modelos e coisas que eram utilizados só pro Gmod, como por exemplo mapas como Prop Hunt ou Trouble in Terrorist Town. E é claro, tem vários mapas que são meio sandbox, que você poderia andar na pizzaria e poder fazer várias pizzarias conectadas, pegar os animatrônicos, fazer eles correndo, e enfim. Ou até mais recente, que veio com o Nico Next Bot, a galera também colocou o FNAF no meio e colocava os animatrônicos correndo atrás de você no meio de um mapa aleatório. Outros criadores de conteúdo brasileiros que eu também tenho que citar, que já fizeram coisas envolvendo Five Nights at Freddy's e que são muito populares, tenho que citar, é claro, as gameplays do Alan Zoca, que também é um grande expoente que quando nasce qualquer coisa de Five Nights at Freddy's, ele também já tá jogando. Com o seu jeito meio peculiar e até meio delicinha de ver ele jogando e tomando susto. Outros caras que nós temos que também mencionar aqui é o Jazz Ghost, o Tex HS, o Ted, a Sherry Har, o Carteiro Cósmico, o Viking of South, o Luckzin, o Soy Cizai e, é claro, o Renan Souzones, que também grava às vezes multiplayer, e esse cara que também vos fala. Claro que tem vários outros criadores também que eu lembro agora de cabeça, tipo Zezão, Matei Formiga, vários outros que você vai lembrar aí nos comentários que já devem ter jogado Five Nights at Freddy's nos seus canais. E é claro, também tem a galera do Minecraft, né? O próprio Tasercraft já jogou Resident Evil e vários outros, que aí, cara, a lista é enorme. Eu só tô lembrando das gameplays brasileiras também jogando o jogo. Então eu já quero pedir desculpa se esqueci alguém ou não ficou na lista aqui, porque, novamente, eu tô pegando pelo a galera que marcou aqui o iceberg. Você pode adicionar quem você quiser ou qualquer outra nostalgia nos comentários desse vídeo. Na verdade, se fizer isso e for uma boa adição, você vai ganhar um coração. E é claro, outra coisa nostálgica é a própria mercadoria de Five Nights at Freddy's. Tem mercadorias como pôsteres que foram lançados perto ali da época do FNAF 1, que foram até encontrados recentemente, que nem a galera da época lembrava. Mas é claro que você deve ter visto várias pelúcias, principalmente, dos animatrônicos em algum lugar. Tipo, você ia no shopping, eles estavam lá, você ia no semáforo, em alguma festa, sabe? Vendinha, feiras, principalmente pelo Brasil todo. E aí tinha as pelúcias oficiais e as pelúcias brasileiras, que é até meio memes, né? Que, é claro, são não oficiais, são produtos que tentam imitar o original, né? Aquela coisa do Paraguai. Mas a lista de mercadorias é enorme, tanto falsas quanto verdadeiras, tem de tudo que é tipo. Mas a gente pode lembrar principalmente da Funko, que foi um grande expoente de trazer muita mercadoria de Five Nights at Freddy's, principalmente com aquela carinha, né, que é bem característica da Funko. Mas é claro, já teve até jogo de tabuleiro, já teve até broche, o que você imaginar de FNAF existe. E aí, eu não tô zoando, tem chinelo, tem coisa pra louça, tem chaveiro, bolsa, caderno de colorir, o que você imaginar existe mercadoria de Five Nights at Freddy's. Sim, até cueca, eu não tô nem zoando. Mas é claro, alguns são os oficiais e outros não. Uns passam muito do limite, é claro. Mas saibam que qualquer coisa que ficou popular, a galera vai criar uma mercadoria e botar os bichos de FNAF no meio. Criado no dia 29 de abril de 2010, PewDiePie é quase um dos dinossauros da internet. Ele tá mais pra baixo aqui desse iceberg e você vai entender o motivo do porquê. O PewDiePie, ele é praticamente o maior youtuber independente, criado no dia 29 de abril de 2010, PewDiePie, ou também conhecido como Felix, é um dos maiores youtubers que nós temos no mundo e que também continua sua produção de maneira independente. Ou seja, ele grava no quarto,
quarto, grava ainda, sabe, do jeito caseiro, sendo ainda o YouTube, não é uma empresa por trás ou algo do tipo. Mas aí você deve estar se perguntando por que um cara tão gigante como esse, que já tá com mais de 100 milhões de inscritos, por que ele tá tão baixo aqui neste iceberg? E eu vou explicar o porquê. Porque o PewDiePie, ele não é tão conhecido por conta de Five Nights at Freddy's. Ele já era um cara muito grande quando saiu o jogo, mas os seus vídeos mais vistos, por exemplo, não são de Five Nights at Freddy's. É justamente coisas como Happy Wheels, que ele trazia muito, Amnesia, que é um outro jogo de terror, e também o seu ápice, que ele acabou atingindo de popularidade quando ele acabou tretando com a T-Series. Ou, por exemplo, quando ele foi pro YouTube Rewind, ou até quando ele jogou Minecraft pela primeira vez. Então é meio que ele é um cara gigantesco, mas que Five Nights at Freddy's, por algum motivo, não vingou no canal dele do jeito que outros canais vingaram, como Markiplier, Jacksepticeye e outros gigantes, Vanos Gaming e por aí vai. Uma via de curiosidade para esse iceberg especificamente, o PewDiePie, ele até jogou o Security Breach, que é o Five Nights at Freddy's 9, e ele acabou utilizando uma thumb minha, como ele colocou lá no canal dele. E aí, eu acabei chegando falando, pô, fiquei muito feliz, né? A thumb acabou estourando, né? Muita gente acabou pegando uma thumb nossa e colocando até em jornal britânico. E aí, a imagem ficou muito popular. Foi feito por esse canal, né? Por esse humilde e singelo canal. E ele acabou pegando esta foto e colocando no seu canal, colocando ali como uma thumb. Ele editou, né? Colocou umas coisas diferentes. Mas aí, é muito da hora, né? Ele até deu um coração no meu comentário lá. Tá até hoje na primeira gameplay dele do Security Breach, lá na época em 2021. Mas sim, por mais que o PewDiePie ele não é, assim, o cara mais conhecido por FNAF, ele é muito popular. Então por isso que ele ficou mais abaixo aqui neste iceberg, porque poucas pessoas sabiam até que ele até jogou FNAF. Poucas pessoas lembram de FNAF mais por conta de outros youtubers do que pelo próprio Pewds. Eu acho importante a gente destacar até nesse iceberg algumas séries bem importantes e icônicas de animação de Five Nights at Freddy's, que algumas pessoas lembram com muito carinho. A primeira delas que eu quero trazer é 5 AM at Freddy's, que é justamente feito pelo Paimations, que eu fiz um resumão, né, lá no começo do iceberg, né, mais ou menos falando dessas animações, mas praticamente quando lança alguma coisa de FNAF, esse cara já vem e traz uma nova parte, né, da animação 5 AM at Freddy's, que é também cheia de meme, cheia de coisa, né, e também acabou crescendo em popularidade aqui nesse site. E como é uma série recorrente até hoje, então a gente tem que pôr aqui nesse iceberg para lembrar que começou lá atrás, uma coisa muito nostálgica, e até hoje ainda ele faz um episódio ou outro, né, quando lança um Five Nights at Freddy's novo. Só que temos um problema, e temos que falar aqui, ele não fez do Help Wanted 2 e nem do Secret of the Mimic, por mais que muita gente peça para ele, tomara que um dia, né, ele traga esses outros 2 episódios que estão faltando nesta série. Agora é um tópico que eu tenho que trazer 2 coisas, que é Five Nights at Freddy's The Hidden Lore, que foi criado pelo, na verdade, são 2 criações diferentes, que são de 2 youtubers diferentes, que têm suas próprias propostas. Uma é uma série animada, feita pelo Zapper770, que é feita justamente no aplicativo que eu falei mais cedo, do Source Filmmaker, que conta uma história envolvendo, né, uma lore escondida dentro de Five Nights at Freddy's, e a galera acaba investigando e procurando o que tá acontecendo. Mas é importante falar também que esse Zapper770, ele é meio que um cara que faz bastante animação, utilizando o Source Filmmaker de memes e outras animações, tipo, a galera desenha no 2D, ele vai lá e faz no 3D também. Então é um cara que já fez muitas animações grandes, então tem que pôr aqui neste iceberg. O outro cara que também tem uma série chamada Hidden Lore é o cara chamado Mr. Creepypasta, que é uma série bem mais antiga e é como se fosse um audiodrama, tentando colocar mais, vamos por assim, corpo na história de Five Nights at Freddy's, isso em setembro de 2014. É uma das séries mais antigas que tenta, sabe, mostrar uma lore ou contar alguma coisa do tipo. Mas é ele ainda inventando uma história, novamente uma creepypasta, e que ficou muito popular, tem milhões de visualizações e que a galera lembra até hoje. Mas só pra galera não se confundir, tem o Hidden Lore feito pelo Zapper e o Hidden Lore feito pelo Mr. Creepypasta. Criado no dia 14 de fevereiro
fevereiro de 2009, SMG4 é um youtuber de animação que pegava muito dos sprites e também modelos 3D e coisas da Nintendo e acabava transformando várias séries dentro do seu canal e fazendo várias animações com vários personagens e até criando seus próprios mundos, universos e estripulias, utilizando novamente o SFM, que é o Source Filmmaker lá da Valve, e que eu falei, muita gente utilizou esse programa para fazer várias séries animadas aqui dentro do YouTube. Ele tem atualmente várias séries muito importantes e que impactaram bastante a comunidade, como a Puzzle Vision e a Meta Runner. Mas é claro, a gente tem que lembrar também do War of the Fat Italians e várias outras séries que ele acabou criando, utilizando o Mario e até pegando o Mario e fazendo uma Sona dele, que é uma personagem, sabe, com um modelo, com até o SMG4 assim e tal. Um modelinho meio que parecido com o dono do canal, sabe? Caso vocês não saibam, o SMG4 é um dos cofundadores da Glitch Productions, que eu falei até nesse iceberg, mas ele tá aqui nesse iceberg por conta de colocar o Mario em Five Nights at Freddy's, e que, bizarramente falando, virou uma das séries mais populares do canal dele, e até um dos vídeos mais populares que ele já criou. A série ficou conhecida hoje em dia como R64, pra também eliminar alguns problemas de diretrizes do YouTube, mas ele acabou alterando bastante a série, até a qualidade da série, colocando o Mario e o Luigi dentro de Five Nights at Freddy's. Mas ele também coloca o Mario em vários outros jogos populares, que nem Friday Night Funkin', Baldi Basics, enfim, tudo que ficou popular, o SMG4 colocava o Mario fazendo 1 milhão de estripulia. E como é uma peça muito importante, né, do iceberg por conta dessas animações, e tem que falar do SMG4, recentemente ele fez um anúncio falando da sua aposentadoria. Na verdade, o SMG4 vai parar de fazer suas produções e ele vai focar mais no trabalho que ele tem na Glitch Productions. Claro, até lá ele falou que vai tendo algumas animações para finalizar as histórias que estão ainda em aberto e ainda colocar alguns personagens que tem ainda para, sabe, casar as histórias e tudo mais que estiver faltando, mas depois do último episódio que sair em dezembro, ele vai encerrar o SMG4 de vez. Na verdade, vai ficar no ar tudo ainda disponível pra galera, mas é um grande arquivo da internet que diz adeus às séries animadas e também agora a produção envolvendo o Mario, colocando ele em vários outros lugares. Dr. Dash, responsável por criar Five Nights at Freddy's in the Weekend, é também uma outra série de Source Filmmaker e que, se você perceber na marca d'água, muitas animações tinham a marca d'água porque a galera pegava o vídeo, reupava em outro canal e aquela coisa toda. Até hoje isso é um problema, a galera pega o vídeo, sobe no TikTok, no Instagram e tudo mais. Na época o cara tinha outro nome, que, enfim, vocês já estão sabendo, é isso. Mas a série do cara era justamente para fazer memes envolvendo os personagens de Five Nights at Freddy's em várias situações durante a semana. O canal desse cara também era conhecido por fazer vários curtas desta animação, né, de fazer várias piadas que muita gente acabou conhecendo ao decorrer do tempo. Ele mudou o nome dele por motivos óbvios e hoje em dia ele ainda segue fazendo algumas animações, por mais que ele está um pouco parado. Por mais que hoje em dia ele seja ativo em outras redes sociais diferentes do YouTube, é também uma série que pegou milhões de visualizações pelo seu humor meio duvidoso. Mas é claro, tentando fazer piadas e memes com Five Nights at Freddy's. Demonstrações é como se fosse uma pequena porção do jogo para você saber mais ou menos a ideia e se você vai comprá-lo ou não. Hoje em dia não é mais tão comum terem demonstrações, mas parece que algumas equipes ainda estão tentando manter esse espírito da galera, pô, experimenta um pouco o jogo, vê se você gosta, e aí você decide se você compra ele ou não. E é claro, Five Nights at Freddy's teve essas demonstrações, mas muitas delas viraram Lost Media. Uma delas que eu me lembro que foi para celular é a demonstração de Five Nights at Freddy's Help Wanted, que acabou sendo eliminada poucos dias depois do lançamento. Infelizmente, talvez por vários bugs, ou por não ser tão forte, ou para a galera do celular não ter o celular tão robusto, a galera acabou não gostando, ou também tinha vários problemas e não conseguia baixar, e aí a STU junto com o Scott Calton decidiram remover. E é claro, também várias demonstrações de jogos de Five Nights at Freddy's, também meio que a galera disfarçava de demonstração, mas na verdade era um jogo e a galera acabava pegando muito dinheiro. Ah, é um FNAF de graça, é uma demonstração, mas não era do oficial, era de uma outra galera aí que tentava pegar dinheiro fácil ali dentro da Google Play. Os famosos
famosos jogos cópias ou cópias bizarras que também eram vendidos ou colocados na Play Store como se fosse uma demonstração. As demonstrações originais que o Scott Cawthon acabou criando meio que virou Lost Media algumas delas. É muito difícil de você encontrar uma ou outra ainda disponível. Mas hoje em dia, muitas das demonstrações é a galera tentando pegar um dinheiro ali de otário que tem dentro da Play Store. Sonic 99 Ray, ou também conhecida como Ray Bay, foi uma animadora que ficou muito famosa dentro da comunidade de Five Nights at Freddy's, fazendo animações um tanto quanto simples, mas também com muito charme e estilo. Ela também tinha um DeviantArt fazendo artes bastante legais e meio que pegando os personagens de FNAF e trazendo de um aspecto mais fofo. No caso, na verdade, ela é bem mais antiga do que Five Nights at Freddy's, onde ela também trazia bastante coisas de terror popular, como Slenderman e várias creepypastas que ficaram conhecidas dentro ali de 2011, 2012 e 2013. Porém, muitos problemas aconteceram com ela, onde ela praticamente sucumbiu aos haters, onde muita gente acabava criticando a arte dela e ela não sabia lidar com isso direito. Além de que ela ia meio que pra cima da galera que criticava ou falava alguma coisa da arte dela. E também ela ficava com muita vergonha das animações depois de um tempo e acabava deletando esses vídeos. Mas a comunidade de FNAF acabava gostando tanto que baixava esses vídeos e subiam em outros canais. Ela chegou a um ponto de fazer ameaças e pegar os seus fãs e colocar pra cima da galera, pra fazer com que a galera também ficasse meio que tretando infinitamente. Ela também tem vários problemas, sabe, de saúde mental, que não cabe a mim falar nesse vídeo aqui, mas atualmente ela apagou praticamente todas as animações, sobrando somente os reuploads que a galera fez naquela época. Ao que tudo indica, ela também teve um quadro psicológico um tanto quanto complicado, e aí algumas pessoas conseguiram ajudar ela nesse momento complicado de haters e pessoas falando coisas do que ela devia fazer ou não, e também que a vontade dela era ser conhecida pelas animações e pelo seu estilo e sua arte, não por Five Nights at Freddy's. E isso acabou levando a ter vários problemas, onde ela queria se desvincular da comunidade FNAF, mas os fãs de FNAF nunca deixaram ela em paz. Mas agora, atualmente, ela não tem mais nenhuma rede social, ou pelo menos essas redes não são conhecidas pra galera, mas suas animações seguem com esses reuploads dentro do YouTube. Iron Horse Cinema é um canal também que fazia bastante animações, mas eles intercalavam com filmagens de atores, ou pelo menos tentando interpretar como se fosse realmente um filme de Five Nights at Freddy's. Esta é talvez a primeira grande tentativa de algum canal no YouTube de fazer alguma animação, ou de fazer alguma coisa que saísse até a mais que uma animação, colocando atores e fazendo interpretações e colocando, sabe, cenários e teatros, que era bem interessante. Criado no dia 2 de agosto de 2011, os primeiros vídeos não eram a ver com Five Nights at Freddy's, que à época nem casa. Eram a respeito de outros videogames, como The Last of Us e Call of Duty. Mas é claro, o que mais trouxe popularidade foi Five Nights at Freddy's fazendo como se fossem trailers falsos, ou como eles acabaram construindo, né, sabe, fazer o seu próprio animatrônico, sua própria máscara. Eles faziam tudo artesanalmente, o que deixava as coisas bem mais legais de ver. Uma galera talentosa fazendo coisas bem interessantes e até misturando animação e misturando atores e fazendo uma produção muito boa para a época que era ali 2014. Existiu sim uma atração de terror antes do filme de Five Nights at Freddy's, antes da Universal, antes de qualquer coisa ter meio que um lugar físico de Five Nights at Freddy's, e essa atração se chama Five Nights at Freddy's Fright Dome. Criado em 2016, mais especificamente em Las Vegas, Nevada, onde iria do dia 30 de setembro de 2016 até o dia 31 de outubro de 2016, colocando vários elementos de Five Nights at Freddy's dentro de um parque que tem na cidade de Las Vegas, que na verdade era um parque indoor, esses parques que tem dentro de shopping, chamado Adventure Dome. E aí eles acabaram fazendo uma parceria junto com Five Nights at Freddy's na época, e eu lembro de muita gente comentar falando que FNAF finalmente tinha ficado de verdade.
verdade, ou virado uma realidade. Mas essa atração durou só um mês e hoje em dia as atrações oficiais de FNAF se encontram no parque da Universal Studios. E isso só é uma vasta lembrança de várias outras nostalgias que estamos trazendo aqui pra vocês. Tree Lane Studios é um canal de animação de um cara italiano, criado no dia 6 de março de 2012. Esse canal ele era conhecido por fazer animações bizarras envolvendo Angry Birds e outros jogos que estavam ali populares, principalmente na Play Store da época, até, mais uma vez, ele entrar dentro da comunidade de Five Nights at Freddy's, fazendo várias animações bizarras como Fred Kart e também o Hulk batendo no Fred, e a animação mais conhecida dele que é o Twerk de 87, fazendo a piada na época que a galera fazia twerking, que é umas danças meio bizarras, do jeito que vocês estão vendo aí no vídeo. Só que esse canal acabou sendo cancelado pela galera do Twitter, porque ele também fazia várias coisas complicadas, tendo esses relatos na época, principalmente com traçados, pegando coisas e temas sugestivos e fazendo coisas de mau gosto. A galera acabou falando muita coisa pra ele, tanto que ele acabou, tomando a decisão de privar todos esses vídeos, e até um outro canal que virou o Tree Lane Studios Archive, tentando salvar os vídeos que ele estava deletando. Ele segue sendo mais um artista barra opinião do que realmente um cara fazendo iguais as animações que ele foi tão conhecido na época de 2014 e 2015. Venturian Tale é um canal com várias pessoas integradas a ele. É um grupo de amigos que começou a fazer conteúdos para o YouTube no dia 16 de janeiro de 2013. Os vídeos mais populares desse canal são justamente a parte de Gmod, onde foi dali que a galera começou a ver a grande popularidade do Gmod, e também esse canal se aproveitou do hype de Five Nights at Freddy's e também começou a criar bastante conteúdo envolvendo FNAF e Gmod. O canal seguia até que bem por muitos anos e tava sempre numa crescente, trazendo várias coisas e também muitos jogos diferentes, tanto no Gmod quanto em outras plataformas, mas uma controvérsia aconteceu muito pesada em 2021, onde uma dessas pessoas que participavam do Venturian Tale, ela acabou admitindo muita coisa que rolava dentro do grupo. Não só eles são um grupo, mas eles são meio que família, é como se fosse os primos e os irmãos jogando tudo junto. E ela acaba falando que aconteceu uma coisa muito complicada dentro da família, e o relato dela é falando que a família, por ser ultra conservadora, não deixava eles fazerem muita coisa, não tinha muita liberdade, e as mulheres da família eram vistas como inferiores. Não se sabe ao certo se por conta da parte da família ser muito cristã conservadora fez com que outros membros se afastassem ao decorrer do tempo, mas parece que o vídeo da Bethany, que foi o ponto principal para expor toda a realidade da família que fazia e gravava no Venturian Tale, fez com que o último membro, chamado Jordan, desistisse do canal e ficasse em hiato até hoje. Por conta de vários problemas de dentro da família e também entre os irmãos e primos, a Bethany já tinha se afastado das gravações e outros membros começaram a se afastar regularmente, sabe? Começaram a ficar, sabe, ó, deixa esse canal pra lá, e o Jordan foi o último, até veio o vídeo dela aí o cara desistiu do canal de vez. Mas é um grande canal que gravava muito Gmod e muitas pessoas viram. Os vídeos passam de 10 milhões de visualizações e também acabam colocando mais evidência Five Nights at Freddy's com Gmod. Só que, na verdade, o canal que popularizou mesmo o Gmod e também Five Nights at Freddy's no meio é o Vanus Gaming. Vanus Gaming é um canal americano com mais de 20 milhões de seguidores, criado no dia 15 de setembro de 2011, onde foi praticamente ele o grande pai de Gmod e que trazia muita coisa, sabe, envolvendo este aplicativo e colocando até dentro do Left 4 Dead, que é outro jogo da Valve, colocando mods de FNAF no meio do jogo e pegando aí milhões de visualizações. Até hoje o Vanus Gaming segue firme e forte, gravando pro seu canal, postando regularmente, e o mais incrível é postando coisa de Gmod, que já é um jogo bem antigo, mas o cara ainda tá fazendo os mesmos tipos de conteúdo até hoje, o que é bem impressionante. Mas eu tenho que citar aqui, já que eu citei o Venturian Tale,
aí eu tenho que citar o Vanus Gaming por conta dessa popularidade do Gmod. The Return to Freddy's é uma das maiores polêmicas que tem dentro de Five Nights at Freddy's no geral. Isso porque o criador desta fangame, o cara chamado Tyler, acabou criando esta fangame, mas ele teve uns pequenos probleminhas durante o caminho. Isso porque ele não anunciou exatamente que era uma fangame de Five Nights at Freddy's. Na época do lançamento do FNAF 3, o cara teve a coragem de lançar o jogo dele como se fosse o FNAF 3 verdadeiro, fazendo até com que o Scott Calton fosse procurar a justiça para derrubar o jogo das plataformas. Basicamente, o cara tava vendendo o FNAF 3 que não era o FNAF 3 mesmo. E praticamente o cara que criou esta sequência de The Returns to Freddy's é um cara que tenta parodiar o Scott Calton em praticamente tudo, até confundindo alguns fãs do que era verdadeiro e do que não era verdadeiro, do que era feito pelo Scott e do que não era feito por ele. Isso deu uma enorme dor de cabeça na época do FNAF 3, o jogo do cara teve que ser derrubado, mas até hoje meio que segue aí fazendo algumas coisas. A lista do que esse cara já fez é absurda. Ele já roubou o modelo do Emil Mako, o cara que criou Five Nights at Candy's, e botou no jogo dele sem permissão. O cara tentou rebootar a franquia e colocar temas mais pesados, que a galera acabou odiando isso. E eu acho que o mais grave de todos, o cara fingiu que foi de arrasta. O cara fingiu que foi conhecer Jesus mais cedo, e aí depois descobri que não, o cara tava mentindo pro pessoal, só pra tentar deixar a fangame dele mais popular. Então, pois é, The Returns to Freddy's é uma dessas fangames mais problemáticas que existem por aí e que, né, teve até dor de cabeça pro Scott Calton. Five Nights at Freddy's, o musical. Foi criado por um canal chamado Lugeni, ou Lugeni, perdão se eu falei o nome errado, onde esse canal nasceu dia 28 de janeiro de 2006 e acabou fazendo meio que uma animação, né, de Five Nights at Freddy's, que é meio que para ser uma paródia, barra, né, com animação meio estranha, pegando uma música que já existe e cantando por cima. Só que aí acontece o seguinte, esse FNAF, o musical, né, criado pelo Lugeni, foi lançado no dia 28 de dezembro de 2014. Só que aí eu tenho que trazer também um outro canal que fez um Five Nights at Freddy's, o musical, feito por um canal chamado Random Encounters, criado no dia 7 de junho de 2011. Só que esse, diferente do Lugeni, é um canal com mais produção e até trazendo alguns youtubers como Markiplier, MatchPat, que também faziam ali canções e cantavam naquela época a respeito de Five Nights at Freddy's no geral. Eu tô trazendo bem pra baixo do iceberg porque existe esse conflito, né, entre os dois, e aí a galera não sabe dizer direito quem que criou o quê, mas pela data, o Lugeni é o mais antigo. Mas a galera fala que o oficial é o do Random Encounters. De qualquer forma, existe essa questão de FNAF o musical, da mesma forma que o Lugeni fez Undertale o musical, que também é um meme do caramba. Enfim, tá mais pra baixo do iceberg porque talvez as pessoas não lembram direito. Novamente, é nostalgia só para lembrar da época, pessoal. Five Funky Nights at Freddy's é possivelmente a maior animação de Five Nights at Freddy's do YouTube. Criado por Father Ferguson, onde ele criou seu canal dia 6 de outubro de 2011, onde ele já trazia algumas outras animações, mas foi com Five Nights at Freddy's que o cara praticamente explodiu dentro do YouTube. Com certeza você já deve ter visto essas animações de versos, e você sempre se perguntou quem começou com isso, foi esse cara. Onde outros canais como Lipsy já tentou fazer remake dessa série, e é praticamente o brain rot de Five Nights at Freddy's da época. Muita gente viu isso aqui quando era mais novo, e essas animações eram bem estranhas e meio bizarronas, meio mal feitas até, mas ficaram muito populares na época. E o motivo de estar mais embaixo do iceberg é porque, cara, é um negócio que a galera lembra de muitas outras coisas antes. É mais pelo nível de nostalgia, mas na hora que a gente escava e puxa, você fala, nossa, eu já vi isso. Com certeza você já deve ter visto alguma coisa desse tipo. Existe uma dúvida na comunidade de FNAF, qual seria o primeiro Five Nights at Freddy's que você poderia andar e correr de forma funcional e sobreviver aos animatrônicos.
animatrônicos. Muita gente coloca o The Joy of Creation Reborn sendo o primeiro que teria feito algo desse tipo. Mas sinto informar a galera que criou esse iceberg, mas eu sei, eu estava lá, muitas pessoas também, e a gente tem que lembrar das primeiras versões de Five Nights at Freddy's Doom. Sim, FNAF Doom nasceu em 2014. Seria então o primeiro grande Five Nights at Freddy's criado por Scorn Demon, que fez a versão, né, original acontecer, pra galera poder correr e andar dentro da pizzaria e ter as funcionalidades. Tá certo que, pô, mas é um mod, ele é uma coisa que modifica e tenta fazer umas coisas ali meio multiplayer, mas esse seria o primeiro FNAF que não é dentro do Roblox, né, mas uma coisa que você ainda usava o Hamashi pra conectar, e aí seria o primeiro multiplayer. Tá certo que hoje já tem vários remakes e tem o próprio Roblox, que tem versões mais, assim, vantajosas pra você jogar, que são mais legais, que você ganha conquista e mais um monte de coisa dentro do Roblox. Mas o FNAF Doom seria o grande primeiro que tentou fazer algo desse tipo na época que Five Nights at Freddy's ainda era tudo mato. O verdadeiro rosto do Pirate Cove permanece um mistério até hoje. Pirate Cove, caso você não saiba, é talvez o grande precursor das animações de Five Nights at Freddy's aqui no Brasil, principalmente trazendo Pergunte ao Springtrap e também o Five Nights at Freddy's da zoeira. Eu queria colocar ele mais acima no iceberg, porque muita gente conhece, mas como o tópico também tá aqui embaixo, então eu falei, vamos juntar tudo aqui embaixo pra galera poder lembrar também. Mas até hoje não se sabe a verdadeira identidade do Pirate Cove. Quem é, se é realmente um ser humano, se é realmente uma pessoa, um alienígena, ou feito justamente do fundão da Fazbear, ninguém sabe ainda dizer direito quem é ou quem está por trás da Cova do Pirata. Mas o que nós sabemos é que ele começou no YouTube dia 15 de junho de 2015. E ao que tudo indica, os seus primeiros vídeos já eram falando a respeito de Five Nights at Freddy's, onde inicialmente ele trazia até um pouco de curiosidade e coisas misteriosas envolvendo Five Nights at Freddy's, até ele criar suas séries originais, que foi justamente o FNAF da zoeira e logo na sequência o Pergunte ao Springtrap. Claro que tem outros vídeos que foram apagados ao decorrer do tempo, tem muita coisa que sumiu, muita coisa que virou Lost Media, e o que está bem no fundo da camada desse iceberg é justamente o rosto do Pirate Cove, que até agora não foi revelado. Uma coisa que também ficou muito popular dentro da comunidade é a galera fazer fansings, ou ficar cantando uma música já existente, conforme vinha uma popularidade de alguma coisa, seja uma Lady Gaga da vida, ou Taylor Swift, ou Gangnam Style, o que você imaginar. A galera fazia suas fansings, suas próprias versões da música, e tivemos vários criadores que começaram fazendo fansings e que viraram até cantores profissionais, por exemplo, o CG5. Tem o Caleb Reis também e vários outros que a gente pode colocar aqui, que faziam suas músicas de fãs, né, cantando uma música que já existe. E aí, é claro, isso também permeou dentro da comunidade de Five Nights at Freddy's. Mas uma coisa que também ficou popular é a galera tentar cantar como se fosse os animatrônicos. Eu não estou zoando, isso realmente aconteceu, chamado Character Sings. É como se a galera pegasse o POV, né, o ponto de vista de um personagem e acabasse cantando como se fosse ele. No caso, eu tô falando de um dos canais chamado Selim Animation, que acabou fazendo bastante isso na época, utilizando novamente o Source Filmmaker para colocar ali alguma coisa, dançando, sei lá, tendo na tela, mas era principalmente as vozes dos animatrônicos, né, que as pessoas se impersonavam deles. E foi meio que daí que surgiu esse movimento da galera querer ter vozes nos animatrônicos, pois até então, nos primeiros Five Nights at Freddy's, não tinha-se tantas vozes assim, além do Foxy cantarolando e, é claro, o grito dos animatrônicos. A única voz que nós tínhamos mesmo era também o cara do telefone falando com a gente durante a história. Mas foi justamente no Sister Location que essas coisas começaram a mudar. Os animatrônicos começaram a ter mais personalidade e a ter dubladores próprios. Talvez o Scott Calton viu esse movimento da época, da galera fazendo voz dos animatrônicos e falou, acho que vai ser legal pôr isso em
FNAF também? Quem sabe? Aí, na época, eu lembro que isso existiu, e aí foi depois, hoje praticamente todos os animatrônicos tenham em algum personagem. Claro que isso foi extrapolado na Ultimate Custom Night, mas eu lembro que foi os fãs, novamente, que estavam criando isso. E aí é bem engraçado ver que o Scott Cawthon acabou colocando também, né, com dubladores profissionais dentro do próprio jogo de Five Nights at Freddy's. Maximiliamus é um canal no YouTube que tem esse avatar aqui conhecido e que acabou fazendo o seguinte, chegando nos seus fãs, falando para trocarem pro próprio avatar do canal dele e saírem comentando qualquer tipo de coisa. Ele ia no canal de todo mundo falar oh yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, que foi o meme da época, e aí ele acabou, né, fazendo muita popularidade por causa disso. Você com certeza deve ter visto o vídeo de telas bizarras que aparecem em FNAF, ou telas secretas que você não viu, 17 telas que aparecem em FNAF. Se você fizer isso em FNAF, vai aparecer R$1 milhão na conta. Ele fazia vários desses vídeos, e a maioria desses vídeos eram todos na zoeira. Ele pegou o nome de Five Nights at Freddy's, pegou o hype da época e acabou fazendo essas listas falsas. Algumas coisas eram verdade e outras, na maioria das vezes, não eram. Infelizmente, aconteceu vários problemas com esse youtuber, que acabou sendo exposto pelo Moist Critical, esse cara aqui, que é também conhecido como Penguinzo. E aí depois ele acabou deletando todas suas contas depois de ter sido exposto por vários problemas que envolvem desde menores de idade até piadas bizarras com seus fãs, ou até perseguições de pessoas que têm problemas. Enfim, foi realmente um negócio muito pesado, que aí teve o Moist Critical fazer um exposed pra realmente, sabe, parar essa bagunça toda. Mas eu trouxe aqui na nostalgia de FNAF por conta que, pô, você deve ter visto um vídeo ou outro desse cara, dessas telas bizarras, ou da cara do Unwithered Bonnie, né, toda consertada, ou enfim, essa coisa maluca que ele fazia na época das listas falsas de FNAF. SML, ou Super Marvin Logan, ou Super Mario Logan, é o canal criado por Logan 30care, perdão se eu falei o nome dele errado, em 2007, onde é um garoto brincando com vários outros bonecos, que ele acabou criando um universo que envolvia até personagens de outros videogames como o Super Mario. Mas aconteceu que ele tomou um processo da Nintendo e ele teve que reformular esse canal inteiro em 2021. Sim, ele ficou muitos anos com o SML até chegar à Nintendo e falar: para de usar minhas coisas. Só que por que está aqui no fundo do iceberg de FNAF? É porque ele fez um dos episódios colocando as suas criações, os seus personagens, dentro da pizzaria de Five Nights at Freddy's, que é conhecido como SML Movie, onde ele acaba criando ali todo um universo com os seus bonequinhos, e aí envolvendo, né, Five Nights at Freddy's, seja a temática, o cenário, enfim, tá ali tudo misturado e tem até gente, sabe, vestido e tudo mais. O cara manja, né, tem toda uma produção, não só pra fazer os bonecos, mas também as fantasias. Fica aqui também porque é daí que vem o meme do Fred coçando, enfim, é por isso que tá aqui no fundo do iceberg também. Shepo58, ou também conhecido como Mr. Putzman, é o cara que fez a primeira animação pegando a música You Are the Pirate e colocou no Source Filmmaker com alguns personagens de Five Nights at Freddy's. Eu não sei dizer se é o primeiro, algumas pessoas falam que é, mas é pelo menos o mais famoso, que acabou pegando o Pirata Foxy e cantando uma música que é justamente de uma série de TV que também tem temáticas aí bem interessantes para as crianças, chamado Lazy Town. Inclusive, uma das coisas mais características da série é o seu vilão Robbie Rotten, que acabou cantando a música You Are a Pirate para as crianças na série, e a galera acabou pegando e colocando até em outras animações no YouTube, e também, né, a galera de Five Nights at Freddy's pegou essa música e fez uma animação por cima. O Lazy Town é cheio de pessoas muito talentosas, as músicas são bem grudentas, e o ator que fez o Robbie Rotten, o Stephen Carl Stephenson, era um dos responsáveis por criar as músicas, que ele infelizmente veio a falecer devido a um câncer, eu acho que foi em 2018. Então, meio que o legado do cara tá agora interligado a Five Nights at Freddy's, e é um dos caras mais legais e gentis que
fez, sabe, produção pra criança e ficou conhecido no mundo inteiro. E aí a galera também pegou, porque a música gruda na cabeça, e fez uma animação com Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's 0 e Five Nights at Freddy's 5 são meio que coisas estranhas que a comunidade de FNAF acabou criando. Da mesma forma que antigamente o Scott Calton colocava números nas suas sequências, 1, 2, 3 e 4, foi a partir do Sister Location que ele começou a nomear Five Nights at Freddy's com um título, porque o jogo começou a envolver temas, sabe, de várias linhas do tempo diferente. E aí, então, a sequência de números não fazia mais tanto sentido, pois também ia focar justamente num tema e trazer várias partes diferentes desta história. Mas não é aquela coisa da comunidade, como sempre, né? Ver a ideia, pô, por que a gente não faz um FNAF 0? E aí, muita gente acabou especulando de fazer o FNAF 0 ou o FNAF 5. Por mais que, canonicamente, o Sister Location é o FNAF 5, tá até nos arquivos do jogo, mas é interessante ver que a galera acabou criando, né, o FNAF 0 ou o FNAF 5 como criações próprias, sabe? Não, ó, vamos imaginar aqui como seria o FNAF 0, o FNAF 5 e tudo mais. Eu já trouxe a tal fangame do FNAF 0 aqui no canal, mas essa discussão já rola há um bom tempo e o Scott Calton nunca parou pra ir pra ver qualquer coisa desse tipo. Ele só foi seguindo fazendo, né, a linha principal, agora colocando Five Nights at Freddy's e alguma coisa na frente. Five Nights at Freddy's também tem muitas Lost Medias, que nem eu já citei algumas pra vocês, como a própria versão do FNAF Help Wanted para celular. E também algumas coisas bem interessantes, como o primeiro trailer de Five Nights at Freddy's, o original, que estava justamente no Kickstarter, foi perdido. E também várias outras coisas ao decorrer do tempo, como também o segundo trailer do Sister Location, que algumas pessoas relatam que existe um segundo trailer do Sister Location, mas então ninguém encontrou. Parece que o Scott Calton deletou e ninguém conseguiu baixar e então vira uma Lost Media. Já que estamos no fundo do iceberg, então vamos falar um pouco mais das Lost Medias de Five Nights at Freddy's. Temos também principalmente algumas fangames que viraram Lost Medias, essas que não dá pra baixar por alguma coisa de copyright, que nem eu falei pra vocês, que até o Scott Calton pediu pra deletar. Mas uma coisa muito importante que surgiu disso tudo é um cara chamado Lazada Apology. Esse cara lá em 2015, ele tinha alegado que tinha roubado o Five Nights at Freddy's 4. E aí a galera começou a ver e tudo mais, e tentar procurar o que estava acontecendo. Acharam então um link deste jogo na parte do iTunes, ou melhor dizendo, a Apple Store, que a galera do iPhone podia ir lá e comprar, praticamente a Play Store para quem usa o Android. E aí esse Lazada Apology tinha alegado que tinha roubado Five Nights at Freddy's e colocado ali pra galera poder comprar. Sim, isso realmente aconteceu e envolveu até o Scott Calton, que ele sempre tá lá tentando derrubar as coisas de FNAF, seja na Play Store ou na Apple Store. Foi aí então que, quando a galera conseguiu comprar e ver o que era o tal jogo, essas são as imagens que acabaram sendo descobertas desse tal jogo, do tal roubo do FNAF 4. Novamente, isso tudo já virou Lost Media, isso não existe mais, mas é engraçado saber que o próprio Scott Calton teve que mover os pauzinhos, né, para derrubar um FNAF 4 que tinha sido roubado antes do tempo. Bom, pessoas, isso é praticamente tudo que eu tenho da nostalgia de Five Nights at Freddy's pra vocês. Eu sei que tem vários temas que ficaram de fora, tem muita coisa que não dá nem pra comentar, que nem existe mais, e também algumas coisas eu tive que censurar por conta de copyright, principalmente as músicas. Então, muito obrigado por ter assistido, comenta aí se faltou alguma coisa, se, né, eu tenho que colocar mais alguma coisa, se sei lá, pô, Cor, faltou isso, faltou aquilo outro, e aí quem sabe vem uma parte 2, mas eu acho que já tá bem completinho pra vocês. Eu sei que vai ter a pergunta, por que você não se colocou no iceberg? Pô, eu já coloquei. Já tem algumas coisas minhas aí, pô. Não precisa nem perguntar. Não precisa nem falar nada. Já tem coisa aí no iceberg, pô, que vocês viram ao decorrer do vídeo. Fica tranquilo com isso. E novamente, falando de Lost Medias, eu acho que tem outro cara que é o Matheus Finaf, que ele cobre bastante isso. Então, temos que mencionar aqui dentro desse iceberg também. Muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima.